E aí galera, vamos voltar ao nosso curso aqui de álgebra linear. Nesse vídeo a gente vai apresentar dois conceitos fundamentais: o conceito de espaço dual e o conceito de matrizes semelhantes, tá bom? Então vamos começar. Espaço dual. Seja U um espaço vetorial sobre os reais, tá bom? Desde que o próprio real é um espaço vetorial sobre real, tem sentido falar de aplicações lineares de U em R, tá bom? E esse espaço aqui, ele é um espaço vetorial. Então, esse espaço vetorial das aplicações lineares de U em R é dito o espaço vetorial dual de U. A gente vai denotar tal espaço por U estrela, tá bom? O estrela é o espaço vetorial dual de U, tá bom? O que é o nome dos elementos desse U estrela? Cada elemento desse U estrela recebe o nome de forma linear ou funcional linear sobre U. Qual é o exemplo? Tá aqui. O exemplo é esse aqui, ó, de R3 em R, ou seja, é uma aplicação de um espaço vetorial em R. Ela é dada assim, ó, f, x, y, z, 3z. Tá bom? Isso aqui é uma aplicação linear. E por ser uma aplicação linear de R3 em R, isso aqui está no espaço dual de R3. Está aqui, ó, R3 estrela. Tá bom? O que é que a gente vai tentar fazer agora? A gente vai tentar mostrar que todo elemento do espaço dual, então um elemento F, né? Ou seja, uma transformação linear do espaço dual de Rn, ele é dado como uma combinação linear dos elementos, tá bom? Então a gente vai provar que todo espaço dual, todo elemento do espaço dual de Rn é dado dessa forma. Note que esse exemplo aqui concorda com o que a gente está fazendo aqui, né? Ó, porque esse cara aqui é o K3, por exemplo, K3 igual a 3. Se você fizer o X3 igual a Z, então um cara daqui é justamente isso, tá bom? Então vejamos que um elemento do espaço dual de Rn de fato é dessa forma aqui, tá bom? Então vamos mostrar agora. E aí pessoal, agora vamos lá, né? Vou mostrar aqui, se eu te der um elemento aqui do espaço dual de Rn, tá aqui, ele deve ser escrito dessa forma aqui. Para iniciar, vamos considerar B é 1, é 2, é N, a base canônica, tá bom? Base canônica de Rn, tá bom? Esse é 1, é 2, é N, é aquele cara que é definido assim. Quem é o E1? E1 é 1, 0, 0, é 2, é 0, 1, 0 e assim sucessivamente. Tá bom? Ou seja, se eu pego um elemento aqui, se eu pego um vetor U com coordenadas x1, x2, xn em Rn, tá bom? Em Rn, o U pode ser escrito da seguinte maneira, né? Ó, x1 é 1, x2 é 2, xn é n, tá bom? Então, pode ser escrito dessa maneira aí, tá bom? Agora vamos aplicar U. Quem é o f de U? F de U é o f de x1 é 1, x2 é 2 e assim sucessivamente. Xn é n. Desde que f é linear, então isso aqui é x1, f de é 1. x2, f de é 2. xn, f de é n. Mas note, f é por definição um cara que pega um vetor e associa um número, né? Ou seja, cada cara desse aqui, cada f é j desse aqui, ele é um número kj, tá bom? Esse kj aqui, esse k, ele pertence aos reais. Então, esse cara aqui, ele é da forma x1, k1, tá bom?
mais x2, k2, xn, kn. Então, a gente já provou um lado, né? Então, a gente já conseguiu provar um lado, né? Se eu pego um vetor, então é assim. Por outro lado, tá bom? Eu vou dar uma n-upla, né? Então, dada uma n-upla, aqui, de reais, K1, KN, tá bom? Cada número aqui de números reais, uma n-upla real, tá bom? Ou seja, cada KI desse é real. Essa aplicação aqui, a aplicação definida aqui, essa aplicação Rn em R, definida dessa forma aqui, ou seja, f de x1, xn, definida, então estou definindo dessa forma aqui, K1, x1 mais Kn, xn. Essa aplicação aí, de fato, ela é o quê? Ela é linear e, portanto, f é um funcional linear. E aí está provado, né? Ou seja, o que é que está provado? Está provado o seguinte, que f pertence ao espaço dual de Rn, se somente se, tá bom? Existem números kj reais, esse j variando de 1 até n, tá bom? De forma que f de x1, xn, isso aqui é igual a k1, x1 mais kn, xn. E aí pronto. Tá bom? Então tá provada aquela nossa afirmação lá. Tá bom? Vamos continuar. Bom, então a gente já sabe como é que a gente escreve um elemento do espaço dual, né? Mas vejamos esse teorema. O teorema diz o seguinte: se eu tenho uma base de um espaço vetorial, tá bom? U. Então as aplicações F1, Fn, que associa a cada U os elementos pertencem ao dual e constituem um espaço constitui uma base desse espaço, tá bom? Então, essas aplicações FI, que associa a essa U aqui, né, com uma combinação linear desses caras aí, os elementos constituem uma base desse espaço. A gente vai provar isso. Feito isso, a gente já descobre que se a dimensão do espaço vetorial for N, a dimensão do espaço dual também é N, tá bom? Após feito essa prova desse teorema, que a gente vai fazer daqui a pouco, a gente vai fazer esse exemplo. Um exemplo que constitui totalmente o exemplo, constitui uma prova, tá bom, do teorema, né? Então, o exemplo é: determine a base dual dessa base aí, ó, 1, 0, 1, 1 de R2, tá bom? Então, vamos ver a prova do teorema e o exemplo, tá bom? Bom, pessoal, agora vamos ver a prova do teorema, né? Então, seja o espaço vetorial, né? Como eu falei lá, espaço vetorial de Rn sobre R, me desculpa, não é de Rn, é sobre R. Sobre R, tá bom? Sobre R. E vamos fixar a dimensão de U sendo N, tá bom? Como U tem dimensão N, eu escolho uma base, então seja B a base, o N, tá bom? Uma base de U. Isso aqui é base de U. Base de U. Dessa forma, todo vetor U pertencente a U se escreve como uma combinação linear desses caras aqui. Ou seja, U é da forma x1U, x2U2 e assim até xn, UN, tá bom? Pronto, esses x e aqui são escalares, tá bom? X e escalares. Tá bom? Então, se eu definir as minhas aplicações FI de U em R, dessa forma aqui, FI de U, eu vou definir como sendo xi, tá bom? Esse I variando de 1 até N, é fácil ver que esses caras aqui estão num dual de U, tá bom? Ou seja, são lineares
e sucessivamente. E assim estão lá no dual de U, tá bom? Agora, dado um F no dual, suponhamos o seguinte. Suponhamos que F de U1 é igual a K1 e F de UN é igual a Kn. Tá bom? A gente vai supor isso aqui. Agora, a gente tem isso aqui, não tem, ó. A gente tem que a composição é dada assim. Então, se a gente tem que essa composição é dada assim, vamos tentar aplicar quem é F de U. F de U é F de X1 U1 mais X2 U2 mais Xn UN. Pelo fato de ser linear, isso aqui é X1 F U1 mais X2 F U2 mais Xn F UN. Pronto. Tá bom? Então eu tenho isso aqui. Mas FU1 eu já fixei que é K1, né? Então isso aqui é K1. Então isso aqui é X1 K1 mais Kn Xn. Tá bom? Mas eu fixei que cada xi desse aqui é o FU, né? Então, quem é? Eu vou substituir agora. Então, aqui é K1. X1 é o F1 de U. Entendido? Aí, se eu fizer aqui K2. K2 é o F2 de U. Assim eu vou fazendo até o Kn. Kn, esse Xn aqui eu vou substituir por Fn de U. Ok? O que pode ser visto, mais uma vez, né? Mais uma vez, pela definição de multiplicação de produto de um escalar por uma transformação, dessa forma aqui, ó. K1, F1, mais K2, F2, Kn, Fn. Isso aqui é aplicado em U. Mas desde que U é genérico, né? Ó, dado U aqui, ó, esse U ele é qualquer, ele é genérico, ó. Genérico. Como esse cara aqui é genérico, eu concluo que o F ele é escrito assim, né? Ó, K1 F1 mais Kn Fn. Ou seja, o que foi que eu provei? Que o espaço dual de U ele é gerado por F1 até o Fn. E dessa forma eu concluo a prova do teorema, né? Ok? Agora, vejamos o exemplo. O exemplo, né? O exemplo que nos dá logo após o teorema, ele pede assim, ó. Dada essa base aqui, a base 1, 0, 1, essa base aqui de R2, tá bom? Ele quer que a gente determine a base dual, né? A base dual dessa base aqui, né? Então eu vou fixar, né? Para diminuir a notação, eu vou fazer seja 1, 0 e o 2, 1. Tá bom? Então, só para diminuir a notação. Agora, eu já sei que todo cara que está no dual de R2, ou seja, um elemento que está no dual de R2, ele é escrito com uma combinação linear desses caras aqui. Ou seja, o F1 xy, ele vai ser igual a 1ax mais by. E um F2 de xy, ele é igual a 1cx mais dy. Tá bom? Então eu preciso desses caras aí. Ok? Ou seja, todo dual ele se escreve com uma combinação de escalares, né, ó, com os vetores. Tá bom? Com as coordenadas lá. As coordenadas aqui é x e y. Então isso aqui vem lá daquela primeira produção. O que eu vou determinar é o A, o valor do A, do B, C e D. Tá bom? Eu preciso determinar isso aqui. Então vamos lá. Quem é o F1 de U1?
F1 de 1 é A, né? A1 mais B0. Então, isso aqui é quanto? 1. Quem é o F1 de 2? A1, B1. Então, isso aqui é 0. Tá bom? Quem é o F2 de 1? Então, esse aqui vai ser 0, né? Ó, 1. Agora, 0. Aí, quem é o próximo? O F2 de 1. F2 de 1, ele é C vezes 1 mais D vezes 0. E isso aqui tem que ser 0, né? Isso aqui tem que ser 0. Então, tá aqui, 0. E o próximo, o F2 de U2. Isso aqui é C1 mais D1. Isso aqui tem que ser 1. Com isso, aqui eu tenho quatro equações, dois sistemas, né? A é igual a 1. A mais B tem que ser igual a 0. Aqui eu tenho C mais D igual a 0. C igual a 0, né? Dessa terceira equação aqui, ó. Dessa equação aqui, C igual a 0. C mais D igual a 1. Então, daqui eu vou tirar o seguinte. O que é que eu tiro daqui? O seguinte. Que o A é 1. O B é menos 1. Daqui eu tiro que o C é 0. E o D é 1. Daí, quem é o F1 de XY? F1 de XY é X menos Y, que é o A e o B. E o F2 de XY, F2 de XY é somente o Y. Então, essa é a base dual, né? Ou seja, se eu for representar aqui, uma notação aqui, B estrela, é F1 e F2, tá bom? Então, essa é a base dual dessa base aqui de R2, tá bom? Após a prova do teorema e do exemplo, né? A prova do teorema e a resolução do exemplo, passamos para o último conceito dessa aula, tá bom? Matrizes semelhantes. Então, dadas duas matrizes, P e Q, ambas quadradas de mesma ordem N, dizemos que P é semelhante a Q quando existe uma matriz M inversível, tá bom? Quando existe uma matriz M inversível, tal que satisfaz essa igualdade aqui, tal que você consegue escrever a matriz P como multiplicação da matriz inversa vezes a matriz Q vezes M, tá bom? A relação de semelhança, dessa semelhança aí, né? Matrizes semelhantes é uma relação de equivalência, tá bom? Então ela é simétrica, comutativa e transitiva, tá bom? Temos essa proposição bastante simples, duas matrizes do mesmo operador são equivalentes, tá bom? Isso é bem simples, ver isso aí. Duas matrizes do mesmo operador são equivalentes sempre. Além disso, se eu tenho que P é semelhante a Q, então P e Q representam um mesmo operador linear, tá bom? Então eles representam o mesmo operador linear. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso aqui? A gente considera dois operadores, cada operador associado a essa matriz, né? Considera um operador F associado à matriz Q, tá bom? E você vai mostrar que a matriz P também está associada a esse mesmo operador, tá bom? Linear. Então é bem simples, não é difícil de ver isso, tá bom? É bem simples mesmo, é só uma questão de definição de base e multiplicação matricial. Onde é que esse problema aparece, tá bom? A semelhança de matrizes aparece também no problema de diagonalização de uma matriz. Esse conceito vai ser estudado posteriormente, mas eu já boto uma definição aqui, né? Uma matriz quadrada se diz diagonalizável se for semelhante a uma matriz diagonal. Então, uma matriz quadrada é diagonalizável se ela for semelhante a uma matriz diagonal. Por exemplo, essa matriz aí, a matriz 1, 3, 2, 2, é diagonalizável. Vejamos o porquê que essa matriz aí é diagonalizável. Bom, vejamos o porquê que essa matriz A aí, ela é diagonalizável. Então, de acordo com a definição, ser diagonalizável é porque ela é semelhante a uma matriz diagonal, né?
O método de como é que a gente vai descobrir aquela M que satisfaz aquilo ali, né? Ou seja, uma matriz diagonal aqui. Eu tenho que encontrar esse M menos 1. A M é o método que a gente vai ainda apresentar. A gente não vai apresentar esse método aqui de como encontrar essa matriz M. A gente vai mostrar que de fato existe essa matriz, tá bom? Então, se eu considere a matriz M, essa matriz aqui, ó, 2, 3, 1, menos 1, tá bom? Considere essa matriz aí. Essa matriz aí admite inversa. E a inversa dessa matriz aqui é a matriz 1 quinto, 3 quintos, menos 2 quintos. Tá aqui, essa matriz aqui. Que aí eu posso reescrever ela assim. 1, 3, 1, menos 2, tá bom? Então, vejamos o que é que acontece quando eu multiplico M menos 1 vezes A vezes M. Ou seja, quando eu faço 1 quinto, 1, 3, 1, menos 2, que multiplica 2, 3, 1, menos 1, que multiplica M, 2, 3, aqui é a A, né? Que multiplica a matriz A aqui. Então, a matriz A é 1, 3, 2, 2, e a matriz M, 2, 3, 1, menos 1. Não é isso? Então, eu estou multiplicando a inversa, a matriz A, 1, 3, 2, 2 e M, 2, 3, 1, menos 1. Quando eu faço essas multiplicações aí, eu vou obter essa matriz aqui, 4, 0, 0, menos 1. Que é uma matriz diagonal. Que é uma matriz diagonal. Tá bom? Que é uma matriz diagonal. Então, o fato de mesmo ainda não haver cálculos para esse cálculo aqui, dessa matriz M, aqui, tão direta, né, para ver se existe essa matriz diagonal, permite nesse ponto tratar o seguinte, tratar dessa forma aqui. Se eu der uma matriz A e uma matriz B, por exemplo, uma matriz A e uma matriz B, e perguntar se elas são semelhantes, o que é que você pode tentar fazer? Por definição de semelhante, né? A matriz A, ela é semelhante a mesma se existir uma M menos 1, tal que acontece isso, né? Ó. Se eu multiplicar a esquerda por M dos dois lados, né? Ou seja, se eu fizer essa multiplicação aqui, ó, M, A, M. Se eu fizer essa multiplicação aqui, né, ó, A, M menos 1, B, M, dado que M menos 1 é identidade, a identidade vezes B é B, então isso aqui, você verificar se duas são equivalentes, você basta verificar essa equação matricial aqui, ó, que MA é igual a BM. Então, A e B são semelhantes, né? Se eles são semelhantes, se as duas matrizes são semelhantes, então vale essa relação aqui, que MA é igual a BM, tá bom? Então fica a dica para o futuro. Bom, então, depois de fazer esse exemplo aí, a gente finaliza essa aula, tá bom? Tenham todos bons estudos e até o próximo vídeo, tá bom?